Olá, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Eu sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus. Estou aqui para trazer para você uma palavra de fé, uma palavra poderosa para que a sua vida seja abençoada. Estava lendo aqui em Daniel, capítulo 6, versículo 22, aonde a Bíblia diz assim: E o anjo do Senhor foi enviado até Daniel para fechar a boca dos leões. E Daniel, quando o rei foi falar com ele, o rei Dário foi falar com ele, ele disse: Ó rei, nos olhos do Senhor foi achado inocência da minha pessoa. Bom, meu amigo, minha amiga, Daniel, a história de Daniel é muito forte. Por quê? Daniel estava na Babilônia como escravo, porque a Babilônia tinha atacado Judá e levou todo o povo ali preso, cativo. E Daniel e alguns meninos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram também levados para a Babilônia. Sendo que, chegando na Babilônia, foi imposto a Daniel e aos outros meninos que eles viessem ali comer da comida do rei, fazer a vontade do rei. Eu vou deixar aqui uma palavra para você entender. Daniel era um menino, não era um homem, Daniel era um menino. Só que Daniel propôs no coração dele de não se contaminar com aquelas comidas, com aqueles costumes que a Babilônia tinha. Então Daniel chegou e disse: olha, eu não vou comer dessa comida. Essa comida não faz bem. Essa comida aí, ela não vai me trazer o fortalecimento. Olha só, Daniel já começou a determinar a fé dele. Ele mostrou que ele tinha um propósito com Deus e ele não podia fugir desse propósito. Numa terra onde ele era escravo, mesmo assim se posicionou na fé. E o que falta em muita gente hoje, meu amigo, minha amiga, é se posicionar na fé. Não é ter um monte de pessoas se contaminando com as coisas desse mundo. Jesus está voltando. A volta dele está muito próxima. Tem muita gente que está se contaminando, está se deixando levar pelas iguarias desse mundo. Daniel, então, começa uma caminhada de fé. E Deus começou a honrar Daniel. Deus começou a abençoar Daniel. Porque Daniel propôs fazer a vontade dele, a obedecer os mandamentos do Senhor, mesmo que isso pudesse trazer até risco de morte para ele. Porque não se desobedecia um rei, mas Daniel ali propôs o que estava no coração dele, mesmo que ele fosse levado à morte, coisa que aconteceu mais à frente. Porque por Daniel não obedecer, não fazer a vontade do mundo, Daniel foi visto pelo rei. Preste bem atenção, Deus fez com que o rei olhasse para Daniel com os olhos bons. Porque a Bíblia diz que nós seríamos o sal e a luz desse mundo. E o rei era atribulado. E o rei viu em Daniel algo diferente. As pessoas precisam ver em nós algo diferente, para que possamos assim ajudar essas pessoas. As pessoas precisam ver em nós a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Mas se as pessoas andam iguais, elas vão ver o quê? Se as pessoas vivem na mesma porcaria, na mesma idolatria, né? No mesmo métier do mundo, como que essa pessoa vai brilhar? Tem que ser diferente.
diferente. Daniel mostrou que ele era diferente. Que ele poderia até morrer, poderia ser até prejudicado. Não teria problema nenhum. Mas a vontade de Deus, Daniel não ia deixar de fazer. Então, o rei chama Daniel já para começar a trabalhar com ele. Como conselheiro do rei, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E Daniel então começou a crescer na Babilônia. Sendo que ali tinha aqueles que faziam a vontade de Satanás. Que a Bíblia nos apresenta, que eram os sátrapas. Começaram então, por inveja, a maquinar algo contra Daniel. A maquinar uma situação para acabar com a vida de Daniel. Só que eles não achavam em Daniel nada que o acusasse. Meu amigo, minha amiga, olha, se você fizer a vontade de Deus, o mundo pode tentar de tudo para acabar com você. Mas Deus não permite. Deus não vai permitir. Olha só, Daniel propôs fazer a vontade de Deus, propôs a não se contaminar com as iguarias, né, da Babilônia, quer dizer, não fazer a vontade do rei, de tudo que estavam fazendo ali, mentira, prostituição, adultério, roubo, engano. Né? Daniel fugiu disso. Passou só a fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Deus, vendo que Daniel tinha no coração o desejo de fazer a vontade dele, Deus guardava Daniel. Foi várias tentações desses homens para derrubar Daniel. Mas a Bíblia diz que eles não encontravam em Daniel nenhuma acusação. Bom, eles queriam prender Daniel, eles queriam acabar com Daniel. E aí, o que eles fizeram? Arrumaram um decreto para que fosse ali deixado uma ordem para que todos se prostrassem perante ao rei e adorassem. Pô, Daniel adorava a Deus. Todo dia Daniel adorava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel nunca ia se prostrar perante a uma imagem, perante a outros deuses. Não, Daniel era fiel a Deus. Preste bem atenção. Daniel não cultuava outros deuses. Não. Daniel só cultuava ao Deus dos céus e da terra. O Senhor Jesus. Hoje nós conhecemos dessa forma. E aí o que eles fizeram? Bom, já que Daniel cultua a Deus todos os dias, vamos arrumar um jeito para a gente arrebentar ele. Vamos arrumar um jeito. Olha só como é que o diabo é maldito. Só que aqueles que estão em Deus, a Bíblia diz que o diabo não toca. Não toca. Então arrumaram lá um jeito, lá fizeram um decreto e botaram lá. Todos têm que se prostrar perante ao rei Nabucodonosor, a imagem dele, olha, a imagem dele. Daniel falou, eu não. Aí na hora que tocaram lá as trombetas, porque eles falaram que na hora que tocasse, todo mundo tinha que adorar ao rei Nabucodonosor, Daniel estava de joelho adorando a quem? Ao Deus vivo. Aquele que salva, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que cura, aquele que liberta. Daniel falou, se eu tiver na mão de Deus, em outras palavras, ninguém me toca. Ninguém me toca. Ninguém vai conseguir fazer nada contra mim. Só que os sátrapas já sabiam o horário, porque o diabo ele fica observando o crente que ora e o crente que não ora. Ele fica observando. O que ora, ele mas o que não ora, ele quer acabar com ele. Só que os sátrapas estavam tão decididos a destruir Daniel que ficaram ali, rapaz, parado, olhando para ele. Na hora que ele prostrou o joelho para adorar o Deus vivo, eles foram lá e prenderam ele. E levaram até o rei Dário. Levaram até o rei Dário. Chegaram lá e falaram com o rei, olha aí, tá aqui, ó. Ele, na hora que era para estar te adorando,
como todo mundo fez, vieram para a praça para te adorar e estava lá dentro do quarto dele, orando ao Deus dele. E o decreto diz isso. E aí o rei Dário se sentiu incapacitado porque ele tinha selado aquele decreto com o anel dele e não podia revogar. Não tinha como revogar, não tinha como voltar atrás. Não podia voltar atrás. A ordem do rei tinha que ser cumprida. E a ordem era que quem não adorasse ao rei seria jogado na cova dos leões. Olha só. E Daniel, então, foi levado até perante o rei. Chegando lá, o rei, lógico, fez um monte de perguntas, mas não tinha como. Então o rei disse para ele, que teu Deus te livre, Daniel. Que teu Deus te livre. Daniel, então, não se posicionou, porque Daniel tinha certeza absoluta que o que ele fazia agradava a Deus. E é isso que é forte na vida de um cristão. Certeza absoluta que ele agrada a Deus. Eu te faço essa pergunta. Se hoje realmente Jesus voltasse, acontecesse uma guerra, você estaria convicta de que você realmente faz a vontade de Deus? E que por causa disso você seria protegido por Ele? Será que você tem essa certeza absoluta? Ou você tem dúvida? Daniel não tinha dúvida nenhuma no coração dele de que ele fazia a vontade do Senhor. Tanto é que ele não chorou, não lamentou e nem pediu ao rei para livrar ele. Não pediu desculpa, não fez nada. Daniel fazia a vontade de Deus. E isso é que ele tinha a convicção que eu faço aquilo que agrada ao meu Deus. Então eu não vou temer a nada. Quem agrada a Deus, quem faz a vontade de Deus, não teme, meu irmão, não teme, minha irmã, não teme praga, não teme miséria, não teme desemprego, não teme perseguição, não teme a morte, não teme nada. Quem faz a vontade de Deus, mantém-se firme no pé do Senhor, fazendo a vontade dele. Sabendo que o que nós fazemos agradamos ao Senhor e com isso o Senhor se agrada também de nós. E aí, o decreto estava assinado, selado pelo anel do rei. Pegaram Daniel e levaram ele para a cova dos leões. Imagino eu aqui, que eu viajo na palavra do meu Deus, eu amo essa palavra. Imagino a zombaria que não deve ter sido. Tá vendo? Você desobedeceu o rei, agora tu vai morrer, porque o seu Deus não faz nada. Você já escutou isso, né? Tu já escutou isso, né? Seu Deus não faz nada. Cadê o seu Deus? Foram zombando de Daniel. Uma caminhada dura, pesada, para aquele homem que amava a Deus, que servia a Deus. Mas Daniel não disse, caramba, e cadê Deus? Agora já era, não sei o quê. Não. Daniel manteve-se fiel. Quanta gente tem sido infiel a Deus na caminhada, né, meu irmão? Né, minha irmã? Passa por dificuldade, aí já vai lá se prostrar para o filho do capeta, chorar nos braços do diabo, né, fazer as coisas erradas, aceitar roubo, fazer um monte de coisa que você sabe o que é. Arruma um monte de argumento. Daniel foi para a cova dos leões calado, porque ele tinha no coração dele a certeza absoluta que o que ele fazia agradava a Deus. E com isso, Deus iria dar resposta a ele. Deus iria dar uma solução. Tinha uma solução. Porque ninguém nessa face da terra que serve a Deus fica sem resposta. Não tem um. Não teve lá atrás, os antigos, que serviam a Deus e na hora que eles precisaram, eles invocaram e Deus respondeu. Por que hoje não? Se o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Não tem como Deus não responder aqueles que são fiéis a Ele. Aquele que é fiel a Ele, Deus vai responder. E é isso que eu quero trazer nesse dia para você. Uma palavra para você guardar no seu coração. Se você faz o que é certo para Deus, tenha certeza absoluta que Deus vai te dar a resposta que você está buscando. Amém?
Diga graças a Deus. Bom, vamos lá. E Daniel então começou a caminhar para a cova dos leões. Começou a caminhar. E a cova dos leões não é como às vezes mostra em filme que você entra, não. Era um buraco no chão. E as pessoas eram empurradas. Eram empurradas. Então eles deixavam os leões com fome e ali jogavam as pessoas ali para matar aquelas pessoas. E Daniel era uma dessas vítimas que estava sendo levado para ser morto. De uma trama diabólica, de homens diabólicos, que são usados por Satanás. Hoje tem um monte de gente usada por Satanás que está indo para a internet, né, para a rede social, atemorizar o povo, amedrontar o povo, falar um monte de coisa. Essa hora é a hora que nós temos que aparecer falando da palavra de Deus, levando uma palavra de fé, o que eu estou fazendo aqui agora. E Daniel, então, começa a caminhada mais dura da fé cristã. Para mim, a caminhada mais dura. Sabendo que ele ia morrer, sabendo que humanamente não tinha nada que pudesse livrá-lo daquela situação, sabendo que o decreto já estava sancionado, não tinha como fugir, já era, acabou. Humanamente falando, acabou. Acabou. Mas aqui, Daniel estava convicto. Daniel se achava inocente aos olhos do Senhor. Lembra lá no capítulo 6, 22? Daniel se achava inocente. E aí, eles empurram Daniel dentro da cova dos leões. Imagina a alegria. Porque tem gente, meu irmão, minha irmã, que se aproveita das tragédias no mundo para tirar proveito próprio, se autopromover. Tem um monte de político, um monte de gente se promovendo no sofrimento dos outros. Pessoas que agora não tem nada dentro de casa para comer. Pessoas que estão desempregadas, passando necessidade. Tem gente que assim, quando empurraram Daniel foi uma festa. Foi uma festa. Só que Daniel começa a cair naquele buraco. Só que por Daniel não se contaminar, não sentar na roda dos escarnecedores, não falar as mesmas linguagens, Daniel não se envolveu com as porcarias do mundo, a mão do Senhor foi protegendo Daniel até o chão. E nenhum leão atacou Daniel. E olha que aqueles leões ficavam dias sem comer. Nenhum deles. Porque Daniel disse que Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que não o tocasse. Meu amigo, minha amiga, se você não quer que esse mal que está acontecendo no mundo, não só do vírus, mas de tudo que acontece, toque na sua vida, na sua família, seja em que for, você não pode sair da presença de Deus. Você tem que fazer como Daniel. Daniel não se contaminou. Ele propôs no coração a não se contaminar. Cuidado, cristão, ou crente, ou seja o que for. Cuidado. Porque Satanás está levando para você a bandeja dele. A bandeja da mentira, a bandeja da prostituição, do adultério, a bandeja da porta larga que qualquer um passa. Cuidado, porque os seus dias podem estar contados. E hoje o Senhor Jesus trouxe essa palavra para dizer para você: aproveita enquanto você ainda não foi jogado no abismo para me buscar. Porque se você me buscar e me clamar, e clamar a mim, invocar o meu nome de todo o seu coração, sendo sincero, eu, Senhor, te livrarei. Você está aí atormentado, atormentada, perturbado com tudo, perturbada com tudo, com medo, porque você não faz a vontade de Deus.
Porque se você estiver fazendo a vontade de Deus, eu duvido que você vai ter medo de morte, de praga, seja de que for. Duvido, eu duvido. Tá aqui, ó, é bíblico isso. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não andam em trevas. É muito forte, é muito forte. Então Daniel foi jogado e passou ali a noite toda. Pela manhã, o rei foi até lá e começou a gritar o nome dele: Daniel, Daniel, Daniel. E Daniel então respondeu ao rei: ó rei, tu que vives para sempre. O rei olhou para o lado, digo eu aqui, né? No meu entendimento, olhou para o outro e disse: caramba, ele está vivo. Está vivo. Ele está vivo. Sabe por que o rei se alegrou? Porque ele, mesmo sendo ímpio, ele orou por Daniel. Interessante isso, né? Jejuou por Daniel. Olha o que Deus faz. Até aquilo que é errado passa a dar certo. E aí, Daniel então é tirado da cova dos leões. Olha só que coisa linda, é tirado. Nisso que ele é tirado, ele fala, o rei pergunta: Daniel, você está vivo? Ele disse: olha, rei, foi encontrado em mim inocência aos olhos do meu Deus. Por que Daniel falou isso? Porque Daniel vinha fazendo a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, não se desvie do caminho do Senhor. E se você se desviou, volte, enquanto há tempo. Você vê que Daniel, por ter se dado a Deus, Deus recompensou Daniel naquele momento. Foi muito forte. Foi muito forte. Tudo isso aqui que Daniel recebeu foi porque ele vinha plantando. A Bíblia diz: aqueles que plantam, colhem. Aqueles que semeiam, farão. E quem muito planta, muito colhe. Na hora da morte, onde não tinha mais jeito, jogado dentro da cova de leões, estava ali Daniel sendo protegido. Aqueles que fazem a vontade de Deus, do Senhor Jesus, o diabo não toca. Não toca. Então, está aí uma palavra poderosa para o seu coração. Busque o Senhor. Comece a exercitar a sua fé, ler mais a Bíblia, buscar coisa de Deus, fazer as suas orações, jejuar. Eu te garanto que Deus vai começar a agir na sua vida. E aquilo que é de errado vai passar a dar certo. Daniel colheu os frutos da fé. E a fé é a única arma que nós temos para vencer o mal. Para vencer aquilo que é impossível. Para vencer o espiritual. Porque só pela fé. Porque a Bíblia diz que a fé é convicção de fatos que não se vê, mas se crê que vai existir. Então é a fé. Se a pessoa sai do caminho da fé, está perdida, já era. Aí eu digo para você, ó, danou-se e tudo acabou. Mas se ela mantém-se firme no caminho da fé, não tem diabo, não tem perseguição, não tem ninguém que toque na nossa vida. Ninguém. Ninguém. Ninguém pode tocar naqueles que é ungido, que faz a vontade de Deus. Não tem um demônio que possa tocar. Esse momento é o momento que o Senhor Jesus separou para dizer para você que está afastado. Volte. Volte enquanto há tempo. Porque vai chegar a hora que você vai me buscar e não vai encontrar. Disse o Senhor. E para você que está dentro da igreja, mas vive uma vida de quem está fora, cuidado. Porque a Bíblia diz que ninguém engana o Senhor. Daniel, lá na cova dos leões, quando ele sai da cova dos leões, a primeira coisa que ele fala: Deus, a sua inocência da minha pessoa. Por quê? Porque Daniel buscava Deus. Daniel buscava Deus. E hoje, se você buscar Deus, Deus também vai te livrar do mal. Olha, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que você entenda que é melhor você seguir o caminho de Deus do que fazer a vontade dos filhos do capeta. E tem um monte de gente aí agora
que vai buscar a igreja, vai buscar os servos de Deus para poder desfrutar deles aquilo que é de Deus. Cuidado para você, deu para entender? Se envolver com essas falcatruas. Lave as suas mãos, segue o teu caminho, porque hoje é o dia do seu milagre. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Evangeliza. Leva essa palavra para outras pessoas que estão necessitadas. Que Deus abençoe vocês. Fique na paz, em nome de Jesus.